Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Inge Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário na Baixada Santista e investimento em imóveis nos Estados Unidos. Os nossos convidados são Carlos e Bruno Ferreira, diretores da C. Ferreira Imóveis. Muito obrigado pelas presenças. Carlos, com a taxa de juros baixa, rendimento baixíssimo nas aplicações, com a instabilidade e a volatilidade da Bolsa de Valores, o imóvel é um bom investimento? Bom, o imóvel sempre foi um bom investimento, principalmente agora você que precisa comprar o seu primeiro imóvel, o momento é agora. Essa taxa de juros aí de 7% para imóveis residenciais, com 20% de entrada e 80% financiado em até 35 anos, ou imóveis comerciais, que você dá 30% de entrada e financia 70% com uma taxa de 8,75%, o momento é agora. E mais um detalhe, aquela despesa que você teria no ato da compra do imóvel financiado, que é a escritura com hipoteca, que varia, dependendo do município, de 3,5% a 4%, ele pode ser agregado ao financiamento. Então o momento é já. Uma outra pergunta, por que nós temos uma Selic de 2,5% e ela não chega na ponta do comprador? Hoje, o financiamento médio dos bancos aí, variando 7 alguma coisa por cento, parece que tem um banco só que está 6,9%. Por que ela não consegue chegar? Depende muito do agente financeiro, né? Tem banco aí que está 6,99%, tem outro que está 7 ponto alguma coisa, mas a média é 7%. Mas a taxa de juros assim nunca foi tão baixa e o momento nunca foi tão oportuno. Principalmente em cidades e municípios nossos vizinhos aí como Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá, os corretores estão rindo sozinhos de tantas vendas. Bruno, qual o público que você mais atende, o maior interessado na compra de imóveis nos Estados Unidos? Bom, Barroso, a gente atende diversos públicos, né? Logicamente que para aquisição de um patrimônio fora do país, a gente acaba atendendo aí grandes empresários, muitos profissionais liberais, médicos, advogados. Recentemente nós fizemos uma transação de uma unidade lá em Orlando, de uma casa, para um casal do Rio de Janeiro, um grande executivo de uma empresa multinacional com sede no Rio. Então, esse normalmente tem sido o nosso público, né? Profissionais liberais, grandes empresários e muitos executivos de grandes empresas. Mas vocês trabalham mais na Baixada Santista ou também em São Paulo, no estado, no Brasil? Então, a Ferreira Empreendimentos hoje, ela atua com foco na Baixada Santista, né, especificadamente na nossa cidade de Santos, mas logicamente que pelas nossas parcerias e com grandes pessoas que a gente tem relacionamentos tanto na cidade como fora, nós também atuamos com o mercado de São Paulo, com algumas construtoras e de uns 4 anos para cá com o mercado imobiliário de Orlando, especificadamente nos Estados Unidos, com foco nessa região. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas não é nenhum absurdo o valor dos imóveis. Em alguns lugares, na Flórida principalmente, né? Exato. Em Nova York, nos grandes centros são um pouco mais caros. E com a facilidade de financiamento, que a gente vai conversar depois, eu acho que também não é assim, é impossível a compra de uma família classe média, bem estruturada, que tem uma reserva, né? Então, vamos conversar mais para frente, né? Carlos, investir em imóveis como locação, que antigamente não era um bom negócio, hoje é um bom negócio, uma vez que o rendimento hoje do dinheiro aplicado é 4%, 5% ao ano? Com essa renda fixa aí de 1 ponto qualquer coisa ao ano, o pessoal com certeza tem 2 opções boas.
Uma é a bolsa, só que você tem que estar preparado porque ele é muito volúvel e você tem que estar sempre ao par do que está acontecendo. Isso é bom deixar para quem conhece realmente. Agora, o investimento correto, que é o tijolo, apartamento, terreno, casa, isso sempre foi um bom negócio, porque o imóvel, a médio e longo prazo, ele sempre acompanha qualquer aplicação financeira. E você, tem muitos investidores que estão nos procurando para comprar imóvel, principalmente novos, que nem você constrói, para adquirir inquilinos com potencial. Essas locações mais procuradas hoje são de imóveis novos ou seminovos e, assim, montados com garagem privativa e principalmente com área de lazer. É onde tem muita gente procurando imóvel para locação. Então, para você ver, hoje o rendimento de um imóvel, de uma locação de imóvel, chega em 0,5%, 0,6%, que isso dá 6 e alguma coisa, até 7% ao ano. E o dinheiro aplicado num fundo, né, que não tem risco, ele rende 4%, 5% agora, né? Então, até como investimento, como retorno, além da valorização do imóvel, que eu acho que agora ainda é o momento para comprar imóvel mais do que nunca, o quanto antes, porque a tendência, na minha opinião, é que aumente os preços. Não tem como, nós estamos numa crise e na crise é feita de oportunidades, então quem tem dinheiro hoje consegue pagar menos, né? Além disso, além da valorização natural do imóvel, ainda tem o rendimento maior do que uma aplicação segura. Com certeza. Você vê que esse 0,5% que você citou aí, isso aí é o mínimo, porque dependendo da localização do município e do bairro, esse percentual pode subir bastante, substancial. Muito bom, muito bom. Ô Bruno, qual o tipo de imóveis que os seus clientes mais compram nos Estados Unidos? Disparadamente são casas, né? Eu acho que o brasileiro, quando procura um imóvel, principalmente naquela região de Orlando, ele busca aquela casa dos sonhos, né? E como você bem falou anteriormente, os valores, quando a gente senta para conversar e ajustar e definir as condições de pagamento e de acordo com a casa que ele pretende comprar, realmente, proporcionalmente ao nosso mercado, principalmente em Orlando, diferentemente de Miami, por exemplo, ele vai verificar que o metro quadrado utilizado lá é muito próximo da nossa realidade daqui e, em alguns casos, até menor. Mas, por exemplo, eu tinha um sonho, muito tempo atrás, de comprar um imóvel, por exemplo, em Nova York. Sim. No caso, é mais caro, né, um apartamento de dormitório. Vocês trabalham também, por exemplo, com imóveis em Nova York? Um apartamento de um dormitório em Nova York, velho, pre-war, quer dizer, antes da guerra, às vezes ele chega a 500 mil, 600 mil dólares, e nós estamos falando de um apartamento de 1.900 e bolinha, né? Isso. Por exemplo, vocês têm alguma coisa para oferecer? Nós temos um portfólio hoje, a empresa que nós temos uma parceria nos Estados Unidos, ela atua em 21 estados americanos, né? Logicamente que o nosso foco é para a Flórida, porque você sabe que a maioria do público brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, vai para a Flórida. Então, nós trabalhamos aí, 90%, 85% do nosso público no estado da Flórida. Mas podemos trabalhar em até 21 estados americanos, onde a construtora, que é nossa parceira nos Estados Unidos, atua. Então, nós estávamos falando há um tempo atrás, né, de investimento e tal, de locação aqui no Brasil. Por exemplo, em Nova York, um apartamento de um dormitório pode ser locado por 3.000, 3.500 dólares por mês. É mais caro, mas o rendimento também é muito bom e a procura também é enorme, né? É enorme, Assim, quanto maior o valor agregado, normalmente uma coisa está ligada à outra, né? Valor patrimonial com a rentabilidade, ela praticamente caminha junto. Então, quando você tem pouca oferta e muita procura, você acaba tendo dos dois caminhos, tanto para venda como para locação, um valor agregado muito bom e uma rentabilidade proporcional. Nós vamos falar um pouquinho sobre os aluguéis de casas também, isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é mercado imobiliário na Baixada Santista e investimento em imóveis nos Estados Unidos. Nossos convidados, Carlos e Bruno Ferreira, diretores da C. Ferreira Imóveis. Carlos, até a pandemia, a gente estava conversando até antes, a tendência eram imóveis compactos, pela praticidade, pela facilidade do dia a dia, das funcionárias do lar, porque as pessoas confraternizavam muito e tal. E essa tendência, ela vem
se alterando, né, para 4 dormitórios, para apartamentos maiores, com maior conforto, com maior área de lazer. Eu queria que você comentasse se isso também está acontecendo no escritório e se vai ser uma nova tendência daqui para frente. Em relação a essa pandemia que nós estamos passando aí, com certeza, as pessoas que compraram imóveis compactos, eles estão procurando imóveis com uma sala maior, com um terraço principalmente. Se tiver uma churrasqueira, melhor ainda, mas principalmente a área de lazer, onde você precisa ter um playground para quem tem criança pequena, ou uma academia para pessoa de mais idade, que não quer sair do prédio, porque justamente tem o receio de se contaminar. Então, a tendência agora, tem amigos meus aí que falam, Ferreira, eu nunca recebi tanto cliente que estavam querendo ver minha cobertura como agora, porque antigamente todo mundo tinha receio de cobertura, que se aproveitava muito pouco, gastava muito em condomínio, papapá. Hoje, a procura é imensa por casa e cobertura. Você acha que isso aí deve, mesmo após a pandemia, porque eu acho que todos nós percebemos que nós estamos muito vulneráveis a qualquer tipo de doença, como veio essa pandemia, poderá vir outras, Deus me livre, né? Mas é uma possibilidade da segunda, terceira onda. Eu acho que é uma tendência, aquele conforto dentro de casa, né? Tem pessoas aí que estão comprando apartamentos de 3 dormitórios e estão abrindo para fazer uma sala maior ainda, porque realmente, principalmente para quem tem família, uma família grande, eles querem ter um espaço maior para se locomover, para ficar com um espaço para a família se encontrar nessa pandemia do jeito que está. É isso mesmo. Ô Bruno, a maior procura dos brasileiros em imóveis em Orlando são, lógico, a maioria escolhe casas, né? A maioria, sim. A maioria. Quais são os condomínios que mais atraem os brasileiros lá? Porque são vários, né? São vários, assim, são vários. Mas o que mais, assim, que concentra... Então, hoje vamos falar, podemos dar 2 exemplos aqui, Barroso, de 2 condomínios assim que são hoje a coqueluche aí do momento, né? Que é o Story Lake e o Champions Gate, tá? São condomínios que na realidade são clubes resorts, né? Onde você tem uma mega infraestrutura. É como se você estivesse indo para um hotel aqui no Nordeste brasileiro, um resort brasileiro, e você tem na realidade todo aquele parque aquático, aquele rio lento, né? Quadras de esporte, toda a infraestrutura que nós temos nesses resorts aqui no Brasil, você tem dentro do seu próprio condomínio. E o Story Lake, ele tem uma procura, hoje é o condomínio mais alugado em Orlando, onde você tem a maior taxa de rentabilidade. Um condomínio que hoje ele fica entre 75% e 80% do ano alugado. Isso gera uma rentabilidade para o comprador absurda, fazendo com que o financiamento dele seja pago praticamente com a locação da casa. Ou seja, o comprador ele vai dar, brasileiro, né, o estrangeiro, na realidade, vai dar 30% de entrada, 10% na assinatura do contrato, 20% na entrega da obra e os 70% finais ele vai pagar diretamente com financiamento com uma taxa de juros muito atrativa, onde essa parcela facilmente vai ser paga pela rentabilidade que a casa vai lhe proporcionar. Então, o Story Lake é um condomínio hoje que hoje é o número 1 de Orlando, seguido pelo Champions Gate, que é um condomínio espetacular, que tem um grande atrativo que o Story Lake não tem, que é 3 campos oficiais de golfe, que atrai, você sabe que o americano, né, é basquete e golfe. Então, principalmente no inverno, onde a Flórida recebe um público muito grande de próprios americanos que residem no norte, que vêm passar o inverno na Flórida por causa do clima, eles são assim, aficionados pelo golfe, né? Então eles normalmente alugam as propriedades dentro desse condomínio do Champions Gate por 30, 60, 90 dias para passar exatamente uma parte do inverno na Flórida. Então você comentou que as casas, elas não estão construídas ainda? Há muitas casas, a maioria das casas lá que a gente tem disponível à venda hoje, elas ainda vão ser construídas, porque dificilmente uma casa pronta, ela ainda está à venda. Praticamente o mercado de Orlando é um mercado... Orlando recebeu nos últimos anos 75 milhões de visitantes. E muita gente se engana, muita gente pensa que é o mundo inteiro que vai para lá. Realmente o mundo inteiro vai para lá. Mas 80% desse público que visita Orlando é o próprio americano. Por isso que nesse momento de pandemia, o mercado imobiliário de Orlando sentiu um pouco no mês de maio.
Mas agora, no mês de junho, nós tivemos um aumento aí muito considerável, tanto nas vendas e novamente com a rentabilidade das casas, porque o governo liberou as locações. Muito bom. Vamos falar mais sobre o assunto, vamos falar um pouquinho sobre condomínio também. Carlos, a adoção do home office hoje nos apartamentos é uma tendência que veio para ficar. Talvez os escritórios não fechem, mas os corporativos vão sentir. O que você pensa sobre isso? Bom, se eu fosse um construtor aqui em Santos e tivesse um terreno, um diferencial com certeza seria o home office, porque as pessoas não precisam mais se deslocar para a capital ou para o centro para trabalhar. Ele pode trabalhar dentro da sua casa e tem muitas pessoas que estão criativando-se e estão criando situações aí de vendas, pessoas que estão ganhando mais que tivesse com uma loja aberta. Então, veio para ficar e as pessoas estão se adequando, com certeza. E os corporativos? Nós temos ainda bastante oferta de corporativo na cidade, né? Corporativo, para quem não sabe, são salas comerciais. Nós ainda temos algumas ofertas aqui, bastante, né? Você acha que a tendência é piorar um pouco esse mercado? Você jamais apostaria, jamais construiria nesse momento, jamais assim, nesse momento, imóveis corporativos, comerciais? Em relação ao corporativo, realmente está muito difícil até de falar, porque ninguém dá para prever o futuro. E hoje não tem palavras, hoje o mercado completamente parado, até por causa de aglomerações, né? Isso mesmo, temos que repensar muita coisa. Essa pandemia veio para a gente repensar vários modos de viver, de agir, de trabalhar e tudo mais, né? A gente falou dos condomínios, né, Bruno? Como é a média desse custo desse condomínio? Porque já é um clube, tem tudo isso, não deve ser muito barato. Quando eu estava interessado também, sonhando, né, em comprar uma casa lá em Orlando e Miami, também em downtown, eu nem era na época ainda de Miami Beach, South Beach, eu já sou na época de 40 anos atrás de downtown ainda. Tal. Bom, a média desse custo, porque parece que você paga um condomínio e você paga um clube, é isso? Sim, exatamente. Hoje, também, Barroso, existe um volume muito grande de unidades dentro de cada condomínio, né? Também o que faz com que esse custo também não seja tão alto. Mas, em média, nós atuamos lá com condos, né, de 2 dormitórios, condos é a terminologia adequada para os apartamentos lá, e casas até de 15 quartos. Nossa! Né? 15 quartos. Então, vamos pegar uma média aí, casas de 4 a 5 quartos, a gente tem hoje um custo condominial lá de aproximadamente $330. Só? Só, $330, sendo que desse valor, $200 propriamente dito é o condomínio e 130 é a autorização e a licença para você usufruir do Clubhouse. Né? Porque você comprando uma casa lá para ter rentabilidade, você obrigatoriamente precisa oferecer isso para os seus hóspedes, né? Sem isso daí, a sua casa ela tem uma rentabilidade muito inferior a uma outra casa normal. Lembrando, né, que o custo condominial lá, você só se preocupa com a porta da sua casa para dentro, porque todo o jardim, toda a pintura externa da casa e o telhado já está incluído nesse custo condominial, porque o condomínio precisa manter o padrão para poder vender as próximas etapas que eles vão, porque lá é tudo feito por etapa, né? Então você pega um condomínio aí de 8, 9 anos atrás, ele ainda está sendo construído na etapa atual. Então, o condomínio, para poder ter essa liquidez futura dos imóveis que ele sempre tem a oferecer, ele mantém toda essa estrutura de manutenção da fachada, do jardim, do telhado, incluído nesse custo condominial. Achei muito barato, pensei que fosse coisa de $1.500. Muito barato mesmo. É uma grande oportunidade. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Construbusiness. Hoje o assunto é mercado imobiliário na Baixada Santista, investimento em imóveis nos Estados Unidos. Nossos convidados, Carlos e Bruno Ferreira, diretores da C. Ferreira Imóveis. Carlos, você acha que os futuros lançamentos residenciais eles vão agregar essas necessidades devido à pandemia, por exemplo, como cozinha mais confortável, home office que nem a gente falou, um home theater melhor, uma varanda melhor elaborada? O que você acha? Sim, com certeza. Nós já tínhamos falado no bloco anterior dessas necessidades
de um apartamento maior, porque as pessoas precisam se sentir mais à vontade dentro de casa, não fica com aqueles apartamentos compactos, com sala pequena, cozinha, um espaço muito pequeno. Hoje, as pessoas estão dando esse imóvel compacto como parte de pagamento e comprando apartamento maior, principalmente com terraço e área de lazer completa. E o apartamento menor, só para explicar para o nosso telespectador, ele tem um custo maior, porque além dele custar mais para ser construído, ele tem um valor agregado maior, porque ele é um valor menor. Olha que loucura, o valor é menor e você agrega um valor maior na venda. Exatamente. Né? Por exemplo, o apartamento ele custa mais caro, mas como ele custa 350, 400, 450 mil, ele acaba sendo proporcionalmente por metro quadrado mais caro que um apartamento de 4 dormitórios. Então, além de que o apartamento de 4 dormitórios, ele tem um preço por metro quadrado um pouco inferior. Justamente. E as pessoas estão procurando apartamento, quem tinha de 2 está procurando de 3, quem de 3, 4, casas, coberturas. Hoje o mercado está realmente bem aberto para espaço para maiores apartamentos, maior área útil do imóvel. Muito bom. E a burocracia para se comprar um imóvel lá em Orlando, Miami, nos Estados Unidos, é grande? Não, pelo contrário. Isso daí, eu acho que na realidade muitas pessoas têm essa impressão, Barroso, mas o processo pode ser feito inclusive todo aqui no Brasil, né? Então, a assinatura hoje, praticamente o mercado imobiliário lá, ele atua já há muitos anos com assinatura eletrônica, né? Então, o cliente simplesmente tem que se cadastrar, ter uma assinatura digital, a minuta é assinada desta forma, o contrato, a minuta é enviada, pelo e-mail, ele dá uma analisada, esclarece algumas dúvidas, tudo ok, é assinado digitalmente. Na hora da escritura deste imóvel, o cliente pode ir aos Estados Unidos para assinar junto à Title Company, né, que é tipo um cartório de custódia, que fica com o dinheiro até ser pago para a construtora diretamente lá nos Estados Unidos, ou, em alguns casos, tivemos alguns clientes nossos que não teriam condições de ir para os Estados Unidos no momento que a sua propriedade ficou pronta, e essa assinatura pode ser feita no Brasil através dos consulados, tanto do consulado americano em São Paulo, como no consulado americano do Rio de Janeiro. Então, burocracia para ir para lá para comprar, não existe esta necessidade de forma alguma. Em termos de documentação, o cliente não precisa ter nada nos Estados Unidos para comprovar renda, nada disso. Toda a análise financeira é feita de acordo com as movimentações bancárias, imposto de renda, valores que esse cliente e o patrimônio que ele tem no Brasil. Tudo é encaminhado, o banco vai fazer uma análise, vai exigir uma outra documentação. Podemos dizer que se assemelha muito a um processo de financiamento imobiliário no Brasil, só que nos Estados Unidos. Essa análise é feita pelo banco de lá com os documentos daqui e, logicamente, que o cliente brasileiro, para adquirir uma propriedade lá, precisa estar com o seu passaporte devidamente com visto válido. Esse é o documento obrigatório. Somente este documento é o necessário para a assinatura do contrato inicial e, posteriormente, apresentando toda a documentação, o trâmite é feito normalmente. Muito bom. E para quem quiser locar, da mesma forma? Tem empresas que fazem esse pool no Brasil ou lá mesmo? Como é que funciona? Lá, nós também temos algumas empresas que são nossas parceiras em Orlando, onde nós indicamos estas empresas para gerenciar todo o seu patrimônio. Porque, na realidade, assim, você vai montar a sua casa, você comprou a casa, vai decorar a casa, eles vão te orientar nessa decoração. Essa decoração também pode ser feita por empresas aqui no Brasil. Nós temos uma grande parceira, inclusive aqui na nossa cidade, que já montou algumas casas lá em alguns condomínios. E esse gerenciamento é feito por uma empresa americana, onde vários brasileiros também atuam. Às vezes tem muitas pessoas que procuram trabalhos brasileiros lá, principalmente a respeito da língua, né? Porque para facilitar todo o trâmite, e esse gerenciamento é todo feito lá. O cliente abre uma conta num banco americano, também é super fácil, e essa rentabilidade todo mês cai nessa conta, onde normalmente também é a conta que o financiamento vai ser debitado. Então, ele deposita a rentabilidade da casa, por exemplo, no dia 10, sendo que no dia 15 vai ser reduzido da sua casa a parcela do financiamento. Então, uma coisa está sempre cobrindo a outra, e é muito prático e muito fácil todo o processo. Muito bom. Carlos, o que você espera? Lógico que ninguém tem bola de cristal. O que você espera do nosso mercado imobiliário agora? Nós estamos saindo aí, se Deus quiser, dessa pandemia. Talvez daqui a uma semana a gente entre na fase verde. O que você espera do mercado? Espera um reaquecimento? Já aquecer um pouco mais no começo?
Olha, Barroso, o mercado hoje é comprador, é locador, o investidor está ganhando dinheiro com isso. E principalmente nessa época agora, que você tem aí, não pode ficar em aglomerações, eu digo que pessoas que pretendem viajar para fora do país com essa desvalorização do real em comparação com o dólar ou com o euro, e com medo também de avião, com medo de aeroportos, eu acho que tem muita gente que deve investir na nossa região metropolitana, seja ela no litoral sul ou no litoral central, como Santos e Guarujá, ou no litoral norte, onde tem luxuosas pousadas, condomínios muito bonitos, para renda. Então, tem muitas pessoas que estão investindo para veraneio, porque com esse medo da pandemia, que não sabe quando vai acontecer a vacina, eles estão investindo em imóveis, porque sabe que tanto o pessoal de São Paulo como do interior de São Paulo, a praia deles, com medo de aeroportos, mesmo que seja para outro estado dentro do Brasil, vai ser a nossa região metropolitana. Vocês também trabalham com essa venda de imóveis, essas casas no litoral norte, ou mais aqui nos prédios? Porque a Ferreira é mais famosa aqui em vendas e lançamentos de prédios grandes, residenciais, alguns comerciais, mas vocês também atuam nessa área de imóveis para veraneio, Guarujá, litoral norte? Bom, eu sou delegado regional do Cresce há 15 anos e tenho todos os municípios, eu tenho corretores que são delegados municipais. Então, a gente tem uma parceria muito grande, desde o litoral sul até o litoral norte, ou até em outros estados que a gente tem essas parcerias. E nós aqui em Santos não trabalhamos só com imóveis de alto padrão, nós trabalhamos com imóvel de classe média e classe média baixa, nós vendemos tudo. O mercado hoje, inclusive, a classe média e classe média baixa é o que está mais comprando. Muito bom, nós temos 1 minuto para terminar o programa, na verdade 30 segundos, eu acho que não vai ter mais tempo de fazer nenhuma pergunta. Eu queria perguntar, ainda ficou uma pergunta nas esferas dos governos, né, federais, que ele podia fazer para a Constituição Civil, mas acho que a resposta seria... Vai ser bem rápida. Eu acho que tanto federal como estadual como municipal devem fazer principalmente o capital de giro, ajudar essas construtoras, a redução de tributação para a construção civil, porque a construção civil é o mais forte aliado do país para o emprego. E é o carro-chefe nosso. Acredito que, assim como o Paulinho fez aqui em Santos, no centro da cidade, eu acho que não deveria só, porque onde vai passar o VLT na Campos Melo, valorizando o mercado, valorizando o bairro do Paquetá, mas eu acho que ele deveria fazer no município todo. Todos os prefeitos deveriam colaborar com as construtoras, porque é uma maior geração de emprego. Isso aí, concorde, assina embaixo. Vamos para o final do nosso programa. Quero muito agradecer a presença do Carlos e do Bruno aqui. Quero muito agradecer a audiência do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana nós estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá. Abraço. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.